Boa noite, me chamo Maria e contarei aqui um dos fatos mais impressionantes que já ocorreu na minha vida. E apesar de ser um caso surpreendente, eu acredito que outras pessoas também já passaram pela mesma situação. Bem, eu sempre morei em Uberlândia, até que depois de concluir o curso de Direito, eu resolvi prestar concursos públicos. Passei em 3 estados diferentes, sendo Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso. Por conveniência salarial, eu escolhi vir para o estado do Mato Grosso. E no começo era tudo alegria. Morava em Cuiabá, tinha lazer, cultura, um aeroporto que me permitia ir para a minha cidade, principalmente nos feriados. Até que, devido à maldita Copa do Mundo de 2014, em que Mato Grosso sediou 4 jogos, eu fui transferida para a região de fronteira, para ajudar no combate ao tráfico de drogas e desmatamento ilegal. Pois bem, a Copa acabou e o meu trabalho foi bem reconhecido. E então me convidaram para permanecer naquela cidade, que mesmo pela distância e insalubridade eu acabei aceitando. A cidade chama-se Jurema e fica no norte do Mato Grosso, praticamente dentro da Amazônia. E só para chegar a Cuiabá, partindo de lá, são 950 quilômetros. Bem, por lá fui ficando, a depressão foi batendo, a vida passando e o salário já não era algo tão atraente mais. Em meio a tanto marasmo, pedi 3 dias de folga para o meu chefe e fui simplesmente ao Festival Tomorrowland, edição de 2015, de 1 a 3 de maio, e acabei ficando uma semana. Foi o melhor fim de semana que eu tive em anos. Fui de carro até Cuiabá, que dava 950 quilômetros, sendo que 350 quilômetros era por estrada de terra que cortava a selva amazônica. 12 horas de viagem depois, eu cheguei a tempo no aeroporto de Cuiabá e peguei um voo até São Paulo. E no dia do evento eu parti para Itu. Enfim, o evento acabou, eu curti pacas com os melhores DJs do mundo, porém eu tive que voltar para a realidade depois. Chegando ao aeroporto de Cuiabá, por volta das 13 horas, eu resolvi pegar a estrada de volta para a cidade onde trabalhava. E por 600 quilômetros, a estrada é boa de asfalto e em alguns locais movimentada, principalmente de caminhões, pois o Mato Grosso é o maior produtor de soja do mundo. Resolvi parar e descansar em uma cidade de nome Brasnorte, que fica a 550 quilômetros de Cuiabá. Porém, como eu estava ansiosa para retornar, já que o meu chefe estava exigindo que eu voltasse, eu resolvi sair de Brasnorte já tarde da noite. Com sorte, eu chegaria em Jurema até o final da manhã do dia seguinte. E assim eu fui. Estava em minha caminhonete S10 branca, que já não tenho mais, e consegui chegar em Juína, cidade no noroeste do Mato Grosso, a última cidade até onde chega o asfalto, onde o meu chefe se estabelece. Resolvi parar por lá, falar com ele e justificar a ausência. E quando dei por mim, já era por volta de 3h30 da tarde. E uma forte chuva armava naquele momento. Abasteci o carro e segui, pois ainda faltava 350 quilômetros até a minha cidade de destino. Porém,
Este percurso é o pior possível e inimaginável, sendo praticamente a Transamazônica com estrada de terra mal conservada e deserta. E para piorar, começou a chover torrencialmente. Foi então que já tarde da noite, umas 23 horas, e eu não estava nem na metade do caminho até Jurema. E a minha caminhonete atolou na estrada. E tal estrada, além de ser péssima, já se encontra dentro da Amazônia Legal. Então, existem árvores com florestas densas dos dois lados da estrada e sem acostamento. E mesmo durante o dia, essa estrada é escura e quase deserta por causa da altura das árvores e alguns perigos como colisões com animais silvestres ou ataques de índios. E como eu estava voltando de um final de semana espetacular, eu só queria chegar em casa. Então eu pensei, poxa, depois de tanta diversão, ficar atolada por alguns minutos tá valendo. Dos males o menor. Contudo, passaram-se horas, e o meu carro continuava atolado e a chuva havia se intensificado. O vento batia nas árvores enormes e produzia um uivo quase que sobrenatural. Então, com o farol baixo ligado, eu vi uma mulher à distância caminhando pela estrada, na chuva, vindo em minha direção. Eu logo pensei, ela pode ser a minha salvação ou a minha perdição, mas não tinha escolha. Precisava chegar na delegacia para não ter o ponto cortado. E apesar da situação do local, era uma mulher lindíssima, morena de longos cabelos lisos e sedosos, e uma beleza incomparável. E quando a moça se aproximou, eu a chamei respeitosamente e perguntei: "Moça, a senhora mora por aqui?" "Sim, moro perto de Jurema." "Jurema? Eu estou indo para lá, mas com esse carro atolado eu não posso fazer muita coisa. E o meu celular também não funciona aqui." Então, a moça, gentilmente, com uma voz delicada, disse: "Estou indo para o sítio do meu irmão, que fica a apenas 1,5 km daqui. Vamos, me acompanhe. Lá você pode usar o telefone e comer alguma coisa." Cada palavra da boca daquela mulher era seduzente. E eu confesso que em toda a minha vida eu nunca tive atração por mulheres. Mas eu já estava tão apaixonada por ela que não deixava de olhar para a sua camisa branca e molhada que mostrava os seus seios. E tudo o que eu mais queria era ficar com ela dentro da minha caminhonete. Mas neste momento, uma voz veio na minha cabeça como me fazendo despertar daquele transe. Então, mesmo com muito desejo por aquela moça, eu mantive a minha postura de profissional e disse: "Olha, por favor, ligue na delegacia em Jurema, ou na PM mesmo, e peça que o investigador de plantão Daniel para vir ao meu encontro com a viatura." O carro dele era adaptado para aquela região. Afinal, trabalhávamos no meio da selva praticamente. A moça insistia que eu fosse com ela, e isso despertou meu sentido, e logo eu comecei a achar que se tratava realmente de uma armadilha. Em seguida, ela investiu novamente com a sua voz sedutora, mas eu me mantive firme. Então, ela se aproximou da caminhonete, segurou a minha mão e tentou me beijar, mas dei a ordem para ela se afastar. Ela, muito furiosa, tentou entrar no carro, mas saquei a minha arma e me identifiquei como policial e mandei que ela se afastasse.
Ela então fez uma cara de ódio e em seguida rosnou para mim, exibindo 2 caninos como de vampiro. E eu confesso que aquilo me assustou muito. Coloquei o farol do carro no alto, bem na cara daquela moça. Ela colocou o braço na frente dos olhos e foi se afastando. De repente, aquela moça sumiu diante da luz que iluminava a chuva forte e o vento balançava as árvores e arbustos. Passados menos de 2 minutos, eu comecei a ouvir um forte chocalho como de cascavel. Mas o barulho era muito alto e parecia vir da mata. E o que presenciei a seguir me apavora até os dias de hoje. Aquela moça reapareceu na lateral do mato, a uns 20 metros do carro. Porém, só dava para ver a metade do seu corpo, que balançava com um movimento contínuo da esquerda para a direita, se repetindo sem parar. O mesmo movimento que faz um metrônomo. Olhando mais atentamente, eu reparei que ela estava sem a camisa branca. E a sua pele se tornara escamas. E até mesmo em seu rosto tinha escamas amarronzadas e esverdeadas, como de um lagarto. Os seus olhos eram amarelados, como de um animal. Ela foi saindo rastejando de dentro do mato, e eu pude ver que da cintura para baixo ela era totalmente uma serpente. Mas não uma serpente pequena. Aquilo, no mínimo, deveria ter uns 7 metros. Era grossa e imensa, como uma sucuri. A criatura possuía uma velocidade incrível. E ali, o tempo todo tentava me assustar, cruzando de um lado para o outro na estrada, entrando no mato e se aproximando cada vez mais do carro onde eu estava. Peguei a minha arma e comecei a disparar na direção de onde vinham os barulhos no mato. Foram 4 tiros, até que aquilo parou de vir na minha direção e eu presenciei aquela cobra gigantesca se afastando para longe pelo mato. E como estava escuro e chovendo, eu não me atrevi a sair do carro. Fiquei ali apenas esperando por ajuda. Tive a ideia de trocar de chip, pois talvez poderia ter sinal da Vivo. Então, removi o meu chip da Claro e coloquei o da Vivo. Bem, deu um pontinho de sinal que às vezes sumia, mas consegui mandar um SMS para o meu amigo pedindo por socorro, pois a internet era impossível de conectar naquele local. 2 horas depois, talvez menos, chega o meu colega com a L200 para me resgatar. Ele me perguntou o porquê que eu estava chorando. Então, eu contei a ele tudo o que havia acontecido comigo. Ele ouviu toda a minha história e ficou calado. E em seguida, disse que tínhamos um homicídio para resolver. Tudo indicava que a vítima havia morrido mais cedo, e o assassino deveria estar por aí. Já passava das 2 da manhã quando chegamos na delegacia, e eu fui descansar. Às 6h30 da manhã eu já estava de pé. Chamei a equipe de investigação e disse para irmos até o IML pegar informações da vítima. Chegando no IML, solicitamos ao legista que nos fornecesse o laudo pericial que atestava a causa da morte. Mas segundo a autópsia, ele foi vítima de ataque de sucuri e não assassinato, pois todos os ossos do seu corpo estavam esmagados, como fazem as sucuris. Mas o mais estranho é que a sucuri só arrancou e comeu a cabeça do homem.
em seguida deixando seu corpo já sem vida ali, naquela região. O corpo estava sem as roupas íntimas, e tudo indicava que o mesmo morreu enquanto tinha relações sexuais, pois o seu pênis estava úmido com ácido úrico, ureia e outras substâncias que se encontram naquele lugar da mulher. O meu sangue gelou. Eu já não tinha mais dúvidas que aquela mulher cobra havia matado um homem. Ela o seduziu durante o ato sexual e o matou. Mas uma coisa que não se encaixava era o porquê que ela só comeu a cabeça. Acho que isso vai permanecer um mistério. Pedi para ir embora e colocar a mente no lugar. O meu amigo me olhava espantado, pois o depoimento que eu dei naquele dia da tempestade batia com a coisa que provavelmente havia matado aquele homem. Depois disso, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Pedi transferência e evito dirigir à noite desde então. E será que aquela criatura ainda caminha por aquelas estradas barrentas, escuras e cobertas de matas, procurando por novas vítimas? Depois desse dia, várias pessoas afirmam ver a mulher sucuri vagando por aquelas matas. Ela já foi vista várias vezes em cima das árvores e até conversa com as pessoas que passam por lá. Os índios nativos da região diz que ela não ataca a pessoa se não tiver relações sexuais com a vítima antes. Então, as histórias de fantasmas, espíritos e assombrações são muito comuns entre os caminhoneiros e motoristas de ônibus no Brasil e no mundo. É fácil entender o porquê. As estradas são lugares cheios de histórias com acidentes, mortes e destruição. Além disso, a solidão de uma viagem à noite, aliada ao cansaço, pode influenciar a imaginação dos motoristas, ou a visão para um outro mundo. Boa noite, Fael. Eu me chamo Tatiana, tenho 43 anos e moro em Cruzeiro do Sul, no Acre. E hoje eu vou relatar sobre o encontro que eu tive com uma criatura chamada Mapinguari. Em uma estrada, tida como assombrada, aqui perto de Cruzeiro do Sul. E eu quero que saibam que eu não estou inventando histórias. Até porque eu não fui a única a presenciar assombrações nessas estradas, que é tida por muitos como assombrada. Os moradores da pequena Cruzeiro do Sul, a 640 quilômetros de Rio Branco, no Acre, afirmam ter visto uma estranha aparição de um homem de capa preta, chapéu de abas largas, surgida na rodovia que leva ao aeroporto da cidade. Aparentemente, ele surge na estrada, diante dos carros, e teve diversas testemunhas. Mas o que eu vi foi uma criatura física e muito mais assustadora. O ano era 1999. Eu morava perto de uma estrada deserta, e é uma estrada estreita sem linhas de rua. Tem apenas algumas casas no final e ladeada por densas florestas. Não haviam luzes na rua. Então, ouvimos histórias como espíritos das matas sendo avistados na floresta, feras estranhas, vibrações assustadoras e até mesmo uma pinguari. O meu namorado e eu decidimos descer até a beira da estrada em seu carro para contemplar a lua cheia e o som noturno da natureza. Afinal, nós, como éramos daquela área, não acreditávamos em fantasmas. Ele tinha um pequeno carro da Fiat de câmbio manual. A estrada tinha vários desvios onde você podia estacionar e sentar, e também
era floresta por ambos os lados. Nós paramos no acostamento e ficamos ali dentro do carro, observando a floresta. E diferente do que eu pensava, a floresta estava um silêncio mortal, mas nada aconteceu. Então, decidimos dirigir até uma descida de terra que saía da estrada e ia direto para a floresta, pois ali era a nossa próxima parada. Estacionamos e desligamos o carro. Logo, ouvimos um barulho vindo da mata, mas ambos presumimos que fosse algum cão saindo da mata. Ficamos sentados por alguns segundos no escuro da floresta, mas estávamos dentro do carro. Então, ouvimos algo bater no carro como uma pedra ou algo assim. Nos assustamos, mas o pior logo aconteceu. Ouvimos algo muito pesado cair sobre o teto do carro. Nesse ponto, o teto do carro afundou e eu fiquei paralisada de medo. O meu namorado decidiu partir imediatamente, sem ao menos saber o que era aquilo. Ele tentou várias vezes, antes da coisa que estava lá fora começar a urrar. O meu namorado então engrenou e pisou no acelerador. O carro parou. Eu estava branca de medo e gritava para ele acelerar. Ele disse que tinha algo puxando o carro. E enquanto o carro estava em primeira marcha e o acelerador baixado, logo o carro começou a ser puxado para trás, contra o sentido de partida do motor. O carro lutava para avançar contra algo que o puxava para trás. As lanternas traseiras iluminaram a floresta atrás de nós e dava para ver a silhueta daquela coisa horrenda que puxava o carro. Era um ser de quase 3 metros de altura. Ele era grande, forte, tinha uma pelagem cor de ferrugem e os seus braços eram grandes, a sua cabeça pequena. Porém, o mais assustador era a sua barriga, pois ali, no meio da sua barriga, havia uma enorme boca com uma enorme língua para fora. Com muito custo, os pneus do carro pularam para a frente e saímos a toda velocidade, nos afastando da floresta. Andamos uns 2 quilômetros com o carro, mas o mesmo parecia estar destruído, pois a porta do porta-malas batia e o para-choque arrastava no chão, e fora que o carro parecia estar dando para a esquerda. O meu namorado então parou para olhar os danos no carro, pois afinal tínhamos perdido aquela coisa de vista. Mas quando nós olhamos para trás do carro, juramos que vimos alguém vindo na direção dele. Então corremos feito loucos de volta para o carro e decidimos sair da estrada o mais rápido possível. Entramos no carro e saímos correndo. E enquanto dirigíamos, escutamos novamente aquele urro e pedras sendo arremessadas no carro. O que quer que estivesse na estrada queria que partíssemos dali ou nunca mais saíssemos dali. Nós não voltamos naquela estrada desde aquele dia. O Mapinguari é uma lenda derivada de algumas lendas dos índios da região amazônica. O Mapinguari é bem popular aqui na minha região. Os caboclos contam que dentro da floresta vive o Mapinguari, um gigante peludo com um olho na testa e a boca no umbigo. Para uns, ele é realmente coberto de pelos, mas para outros, a sua pele é igual ao couro do jacaré. E segundo esta lenda, alguns índios, ao atingirem uma idade mais avançada,
evoluiriam e transformariam-se em Mapinguari, e passariam a habitar o interior das florestas, passando a viver apenas no seu interior e sozinhos. Há também quem diga que os seus pés têm o formato de uma mão de pilão. Bem, índios, ao atingirem uma idade mais avançada, evoluir que eu realmente vi naquela noite era de fato um Mapinguari, pois o som que eu escutei da criatura era semelhante a um urro de lobisomem. E o Mapinguari emite uns gritos semelhante ao grito dado pelos caçadores. E se alguém responder, ele logo vai ao encontro do desavisado que acaba perdendo a vida. A criatura é selvagem e não teme nem caçador, pois o mesmo é capaz de entortar o aço do cano da espingarda. E os ribeirinhos amazônicos contam muitas histórias de grandes combates entre o Mapinguari e valentes caçadores. O Mapinguari sempre leva vantagem, e os caçadores que conseguem sobreviver muitas vezes ficam aleijados ou com terríveis marcas no corpo para o resto de suas vidas. Há quem diga que o Mapinguari só anda pelas florestas de dia, guardando a noite para dormir. E quando anda pela mata, ele vai gritando, quebrando galhos e derrubando árvores, deixando um rastro de destruição. E outros contam que ele só aparece nos dias santos ou feriados. Dizem que ele só foge quando vê um bicho preguiça. Mas o engraçado é que o que eu vi naquela noite parecia uma preguiça gigante, exceto pela enorme boca na barriga. Bem, e como eu sei de tudo isso? Acontece que depois daquela noite fatídica, eu passei a pesquisar bastante sobre a criatura. E eu posso até dizer que talvez eu tenha o visto em outra ocasião. Mas desta vez foi de dia, me observando tomar banho na cachoeira dentro da mata. A princípio, eu achei que era algum tarado, mas para o meu espanto, era a mesma criatura daquela noite em que eu estava no carro com o meu ex-namorado. Bem, mas isso é relato para uma outra hora. Boa noite. O meu nome é Isabela. Eu tenho 30 anos e sou bióloga. E o relato que trago aconteceu há 5 anos. Na época, eu era recém-formada e participei de um projeto que visava, entre outras coisas, o estudo do comportamento de alguns animais, de hábitos noturnos, da floresta amazônica. Confesso que foi uma experiência maravilhosa e desafiadora, pois eu nunca havia viajado de barco, lancha, canoa, etc. E para ser franca, nem nadar eu sei. Mas o meu desejo de participar era maior do que qualquer coisa. E sempre tive muita curiosidade de conhecer a beleza e o esplendor da região norte do país. E aquela oportunidade foi um divisor de águas na minha formação. Bem, éramos 7 pesquisadores, 2 biólogos, um com mais experiência, no caso, o Everton, e a outra com muita motivação, neste caso sou eu, e 5 discentes: Alessandro, o Silas, Júlio, Patrick e Cristiane. Sendo que contávamos ainda com o apoio de 2 experientes guias amazonenses, de nome Ricardo e Riquelme. Esses eram conhecidos como 2 dos melhores guias para esse tipo de trabalho, pois eram nativos da região e acostumados a se embrenharem na mata. Conheciam vários lugares, sabiam utilizar os recursos da floresta
e tinham amizades com algumas aldeias indígenas, além do costume de prestar serviço para universidades, faculdades, turistas, etc. Contudo, o que mais me chamava a atenção neles era a juventude e o fato de serem irmãos gêmeos idênticos. Sem mencionar, evidentemente, a beleza física. A ideia preconcebida de guias amazonenses eram de homens pertencentes à etnia indígena, ou até que vivessem em aldeias ou vilarejos próximos. No entanto, eles moravam num povoado afastado com a avó paterna. Herdaram a profissão do pai, já falecido, que costumava levá-los consigo em suas expedições como guia. E isso desde quando eles tinham 9 anos. Bem, me deparei com 2 belos irmãos, loiros de olhos azuis, com aproximadamente 1,75 m de altura, corpo belíssimo, voz máscula e muito bonita, que de tão idênticas não se conseguia definir de quem pertencia a voz. Bem, eles estavam vestidos com roupa militar e com um jeito muito descontraído e atencioso, embora experientes e sempre atentos a tudo. Era algo surpreendente, que mexia com a estrutura de qualquer mulher, principalmente uma que de tanto dedicar tempo aos estudos, negligenciava as suas necessidades femininas. Lógico que procurei manter a postura profissional impecável. E também ficava imaginando que o que não faltava para aqueles guias eram aventuras amorosas, se é que me entendem. Todavia, não havia sido para aquele tipo de coisa que eu entrei no projeto, embora me questionasse até quando eu conseguiria resistir. Bem, procurei focar no trabalho e evitar pensar muito. E algo que não posso deixar de mencionar é que só conseguimos distinguir os nossos guias quando eles estavam vestidos com camisas que tinham seus nomes escritos. E para não tentar pensar neles com maldades, eu procurava encontrar um defeito físico em seus corpos, o que não encontrava. E como se não bastasse, o fato de serem prestativos e simples só me deixava mais enlouquecida por eles. Cristiane e eu, querendo ou não, trocávamos olhares e sorrisos de cumplicidade, e chegando a suspirar sempre que eles estavam desatentos, ou auxiliando os garotos do grupo. Aqueles 2 irmãos parecia ter uma atração magnética. O pior, que parecia não ter noção da própria beleza. Eu vigiava o meu olhar o tempo todo, para não cair na tentação de me deliciar olhando para os corpos deles e ser surpreendida por eles ou pelos nossos colegas de estudo. Sem mencionar que trilhas pela floresta proporcionava contatos físicos. Uma vez que nós deparamos com vários cenários e situações. Bem, eu chegava a me arrepiar só em ser tocada por um deles. Que fosse para passarmos por algum lugar perigoso. Ou talvez ocorresse um simples esbarrão. Confesso que invejava os homens da equipe que interagiam com eles, indiferentes à atração que exerciam no público feminino. O pior era que o jeito simples, solícito e bem-humorado deles só pioravam os instintos naturais femininos. E sempre que um deles dizia: "Posso ajudar em alguma coisa?", a minha vontade era de dizer: "Sim, pode. Arrasta-me para um canto qualquer e mata o meu desejo."
Neste momento, eu suplicava a Deus que me desse decência e segurasse o meu facho, até mesmo porque eu precisava defender a minha reputação e quebrar o conceito de mulher ser fácil e propícia a cair no desfrute, caso trabalhasse com homens em lugares isolados. Bem, mesmo com essa situação desvantajosa, eu conseguia focar e fazer tudo o que precisávamos para garantir uma boa pesquisa. Um trabalho crucial foi a instalação de câmeras fotográficas automáticas e até de vídeos em várias áreas da floresta para a visualização dos animais. Lógico que procuramos acompanhar tudo em um abrigo bem afastado. Bem, foi em nossa embarcação, para encurtar a conversa. Sim, conseguimos observar o que pretendíamos. E até fomos surpreendidos com coisas realmente inesperadas e fascinantes. E para não atrapalhar a pesquisa, nos mantínhamos afastados das áreas a serem estudadas. E só passávamos por lá para fazer a manutenção nas câmeras. E isso apenas durante o dia, e nem todos os dias. Bem, tomávamos o cuidado de deixar o nosso cheiro o mais neutro possível no ambiente. Isso para não afugentar os animais. E foram 3 intensas semanas de pesquisa, nas quais ficamos sob a orientação dos nossos guias. E devido a isso, conhecemos lugares, animais e paisagens memoráveis. Mesmo estando a trabalho, pudemos nos divertir em passeios, banhos de rios e muitas outras coisas. Ricardo e Riquelme nos levaram a lugares afastados do nosso campo de pesquisa, sempre respeitando os momentos de registro, elaboração e organização dos estudos. Eles sabiam aguçar a nossa curiosidade e o nosso espírito aventureiro, tornando tudo o mais agradável possível. E como mulher, eu me sentia realizada, e realizada ao ver aqueles gêmeos saborosos só de bermuda ou short, tomando banho de rio, subindo em árvores ou fazendo outras coisas, enquanto exibiam a exuberância de suas belezas, vigor e charme masculino. E com a convivência, Cristiane e eu nos tornamos cúmplices e desabafávamos que estávamos a ponto de enlouquecer, pois não havia um só defeito físico naqueles irmãos loirinhos, branquinhos e musculosos. Bem diferente dos nossos colegas de trabalho, que eram barrigudos, baixinhos e pernas finas, com peles marcadas por espinhas e cravos, traseiros batidos e miudinhos no meio das pernas, impacientes durante a adversidade ou metidos a sabichões. Já os nossos guias eram esbeltos, porém com um corpo bem definido por músculos, rosto belíssimos e quase sem pelos, com um sorriso lindo e natural, jeito viril e meio selvagem, braço e peitoral bem definido, abdômen retinho e com gominhos de músculos tentadores, bundundinhos com um baita volume dianteiro entre as pernas, coxas e pernas grossas, peludinhas e definidas. Eram meio cambotas, o que conferia a eles um charme másculo no andar. Sem mencionar que não eram de dar chiliques e resolviam qualquer adversidade com bom humor. Sabiam se virar, improvisar, pescar, cozinhar e construíam fornos com pedras e gravetos para assar os peixes.
Sabiam fazer repelentes contra mosquitos usando matéria-prima da floresta e eram excelentes nadadores. Subiam em árvores com muita facilidade e sabiam interpretar e distinguir os sons da floresta. Previam até o horário de chuvas, já que ali chovia todos os dias. E gostavam de contar lendas do folclore da região. Enfim, pois mesmo numa floresta, sabiam entreter e manter um clima muito leve no ambiente. Confesso que perdi as contas de quantas vezes suspirei por eles. Impressionantemente, eles eram tão parecidos que, mesmo com o passar dos dias, eu não conseguia diferenciar um do outro. E eram mesmo como duas versões de uma mesma pessoa. Silas, que era o mais brincalhão do grupo, inventou um apelido para eles, B1 e B2. E o mais estranho foi que eles levaram o fato na esportiva e não se incomodaram. Então, logo o apelido pegou. Pegou tanto que ninguém mais sabia quem era o Riquelme ou o Ricardo. E eles mesmos se referiam como B1 ou B2 quando nos confundíamos. Bem, e justamente neste contexto que terminamos os dias de registro em vídeo. E faltava apenas um dia para encerrarmos a pesquisa de campo. Resolvemos que no dia seguinte retiraríamos as nossas câmeras da floresta, até mesmo por já havermos colhido bastante material. E graças às baterias que levamos, conseguimos adiantar os nossos trabalhos. Então, decidimos encerrar tudo no penúltimo dia, para que no último só ficássemos descansando. Riquelme e Ricardo, como sempre, se mostraram satisfeitos em nos ajudar. E o nosso dia foi todo de trabalho. Eles também reforçaram os recursos para que partíssemos bem abastecidos. E no final da tarde, tivemos a nossa última refeição na margem do rio. E como não tínhamos mais nada a fazer, os meninos ficaram jogando, conversando e ouvindo histórias e relatos dos nossos guias. Tudo isso num clima de despedida e regado à bebida. A Cristiane, como sempre, fazendo brincadeiras e meio que se insinuando, jogando charminho. Aleguei estar exausta e queria me recolher. Por isso, tratei de me despedir de todos e ir para a minha rede. Acordei durante a noite, morrendo de sede. Tudo parecia bem tranquilo. Os homens já dormiam recolhidos em suas redes no cantinho masculino. Estranhei a ausência da Cristiane na rede, que ficava próxima à minha. Mas imaginei que talvez ela estivesse no banheiro da embarcação, ou mesmo aproveitando a vista da noite. Matei a minha sede e decidi fazer companhia para a Cristiane, caso ela estivesse contemplando a noite ou o luar. E foi quando me atentei aos sons parecidos com gemidos. Aquilo foi intrigante, uma vez que os homens estavam dormindo embriagados pelos jogos e brincadeiras que envolviam apostas com bebida. E pelo jeito, a embarcação poderia até pegar fogo, que nenhum deles acordaria. E foi quando, observando a mata, me deparei com um fraga alucinante. A Cristiane estava na margem, em meio ao mato, transando loucamente com um dos nossos guias. Aquilo foi um choque para mim. E foi quando percebi que tanto ela quanto eles emitiam sons de gemidos.
sendo os deles abafados pelos delas. A visão era algo hipnótico. Eu não conseguia parar de olhar para aquele homem lindo que a pegava de jeito. Naquele momento, me subiu um desejo tão louco que eu só conseguia acompanhar os gemidos dele, gemendo baixinho enquanto me acariciava. As minhas pernas fraquejaram e eu pensei que morreria sufocada. Tamanha a dificuldade em respirar. Eu sabia que aquilo era errado, mas não conseguia parar de contemplar o corpo despido do guia. Não sabia se era o B1 ou o B2. O que eu sabia era que eu estava completamente arrebatada por aquela visão. E nunca senti tanta inveja na vida de uma mulher como eu sentia da Cristiane. Eu me deliciava acariciando os meus seios por baixo da blusa e com a mão esquerda enfiada no cós da minha calça, acariciando o centro da minha feminilidade. E foi quando me atentei que poderia ser surpreendida por um dos homens. E resolvi observar se não corria risco de ser vista por eles. Afinal, eu tinha uma reputação a zelar. E foi quando me deparei com outro gêmeo me observando em silêncio. Naquele momento, eu tomei um baita susto. Tanto que retirei as minhas mãos do meu corpo e fiquei imóvel, sem saber o que dizer. Pois eu nunca vivi uma situação tão constrangedora e embaraçosa feito essa. Neste momento, aquele homem lindo caminhou até mim e me disse que eu não devia me sentir constrangida ou ridicularizada. Comentou que eu era muito linda e que era até um pecado uma mulher passar tanta vontade diante de tantos almofadinhas desatentos e preocupados com estudo e bebida. Nisso, ele pegou a minha mão que eu havia enfiado dentro da minha calcinha e cheirou desesperadamente, começando a beijar a minha mão, encaminhando seus beijos para o meu braço, até que alcançou os meus lábios, e aquilo foi o suficiente para eu gemer, tomada de desejos indevidos, porém impossíveis de serem contidos. E eu me entreguei aos seus beijos, e os seus toques e o seu amor. As suas mãos atrevidas sabiam acariciar uma mulher. E quando eu senti o seu corpo de encontro ao meu, me estremeci de puro desejo e loucura. Então, começamos a transar loucamente. Ele comentou que o irmão era muito imprudente em ficar com a Cristiane na margem, onde os gemidos de ambos poderiam alcançar a embarcação. E devido ao luar, eles poderiam ser visualizados em meio à mata. Diante disso, ele me falou de um bananal mais afastado, onde poderíamos ter mais privacidade. Bem, eu não me fiz de rogada e concordei com desespero. Íamos para o segundo round, e chegando ao local, eu fui logo tentando arrancar a camisa dele, ao que ele sorriu. Nisso, eu perguntei qual dos dois gêmeos ele era, ao que, sorrindo, ele perguntou se era realmente importante eu saber daquilo. Enlouquecida, eu disse que não, e já fui pegando no salame delicioso, bem marcado, no meio das pernas dele. E nisso, nos entregamos ao desejo e loucura, e transamos loucamente em várias posições, e em todos os buracos possíveis. Eu gemia alucinada, enquanto ele empurrava com vontade, e me revirava do avesso. Nunca imaginei
viver algo tão louco e intenso. Bem, eu não tinha o costume de gemer, mas eu estava tão alucinada que delirava de prazer sentindo aquela tora de carne comprida e de enorme calibre me invadindo loucamente em todos os orifícios possíveis. O meu corpo adormeceu de prazer de tal maneira que eu já nem sabia mais se ele cutucava na frente ou atrás. Ficamos naquela loucura deliciosa por um tempo indeterminado. E foi quando o urro terrível e assustador sobrepôs o barulho da mata, de modo que até os pássaros se assustaram e saíram revoando pela mata. E naquele momento eu me assustei. E para piorar, os urros se aproximaram justamente com os passos pesados. Apavorada, eu perguntei a ele o que era aquilo. E diante disso, ele comentou preocupado que só poderia ser uma pinguari. E já foi recolhendo as minhas roupas e me pedindo para eu não fazer barulho e tratar de me vestir. Tentei protestar, alegando que estava toda melada do prazer dele, tanto na frente quanto atrás. E nisso, ele comentou que era um caso de vida ou morte, e que eu deveria me preocupar com isso depois de estar segura. Perguntei se ele também não iria se vestir, ao que ele respondeu que era um homem, e que a sua nudez não era motivo de escândalo ou destruição. E ele se mostrava atento à movimentação lá fora. E foi quando um fedor de carniça se espalhou pelo ambiente, justamente com gritos vindo da embarcação. Pelo jeito, o que quer que fosse, acordou o pessoal da embarcação. E foi quando o belo guia amazonense me pediu que eu confiasse nele. Insistiu que eu ficasse ali e não saísse por nada, até que ele improvisasse uma arma na mata para enfrentar a criatura. Depois disso, ele saiu do bananal já correndo para a mata, e eu tremia de medo, mas procurei confiar nele. Com algum tempo que ele entrou no meio dos enormes arbustos, eis que de lá saiu uma fera assustadora, uma mistura de gorila e cão, com cheiro de enxofre e carniça que impregnou o ar. O bicho passou tão rápido que eu pensei estar tendo alucinação de pavor. E contudo, ele correu para a área que ficava próximo da embarcação. E foi quando percebi que os meus colegas gritavam coisa do tipo: "O que é isso, meu Deus? De onde surgiram esses demônios?" Eu não me contive e decidi me aproximar com cautela. Saí do meio do bananal e fui atalhando pelo outro lado do caminho, porém era um pouco menor. Tinha aproximadamente 2 metros de altura, mas não se intimidava com a criatura grande. O seu corpo também era coberto de pelos escuros, e o monstro soltou um terrível urro de dor e levou as 2 patas para arranhar a criatura. Mas o bicho saltou antes de ser atingido. Era uma cena impressionante. E vendo que tinha o apoio de um parceiro, o primeiro cane começou a crescer na luta. E logo, os 2 canes ficaram lado a lado. E seus olhos vermelhos começaram a emitir um brilho fosforescente. E aquilo pareceu desnortear uma pinguari, que começou a urrar, dando patadas no vento. E só quando tive oportunidade de estudar o comportamento de canes do inferno, que eu soube que naquele momento
o Mapinguari estava sob o efeito dos olhos hipnóticos desse tipo de lupino. Bem, foi quando os dois canes, vendo que o Mapinguari já demonstrava cansaço, saltaram sobre o ombro dele, um pela esquerda e o outro pela direita. E contudo, o objetivo era acertar o enorme olho do Mapinguari. O ataque dos lupinos foi certeiro e inesperado para o oponente, que teve o olho vazado. E então soltou um terrível urro de dor. O animal se debatia e chegou a rolar no chão. Enquanto isso, os canes o observavam. E com certo tempo, o Mapinguari se levantou enfurecido e, mesmo cego, tentava localizar e atacar os seus inimigos. E foi quando os canes se puseram atrás dele e, saltando sobre ele, atacaram seus ombros de uma maneira feroz e brutal. Eles usavam a boca e as patas no ataque e rosnavam enfurecidos. E foi quando presenciamos algo realmente grotesco. Os canes conseguiram arrancar os braços do Mapinguari, que, gritando de dor, se debatia enquanto o sangue jorrava. E aquilo foi realmente assustador. E foi quando eu deduzi que eu seria a próxima vítima das duas feras vitoriosas. Então, eu corri para o rio até que cheguei ao barco. De acordo com os meus colegas de trabalho, o segundo ataque dos canes foram nas coxas do Mapinguari. E pelo jeito, aqueles lupinos ou tinham um instinto e tanto para duelar, ou tinham uma consciência humana e se combinavam muito bem. E como foi reduzido a apenas um tronco gritante, o Mapinguari estava totalmente dominado. E numa atitude grotesca, os canes enfiaram na boca do Mapinguari tanto os braços dele quanto as suas pernas. A criatura, não sei se por um instinto de fúria, devorou as próprias patas superiores e depois as patas inferiores oferecidas pelos lupinos grotescos e sanguinários. Não é à toa que dizem que canes do inferno são o pior tipo de lobisomens e os mais cruéis. E quando o Mapinguari devorou seus próprios pedaços, os canes enfurecidos levaram as garras na imensa boca do bicho e forçavam, grunhidos alucinadamente, até que rasgaram a boca do animal. O Mapinguari gritava de dor, até que estalos de ossos foram ouvidos. E diante disso, o terrível monstro morreu, tendo seus restos mortais arrastados para a mata pelos dois canes, que chegaram até a devorar alguns pedaços da criatura. E diante daquilo, a única certeza que tínhamos era de sair daquele local o quanto antes. Mas a nossa única preocupação era com os guias, até mesmo porque eles entendiam do manejo da embarcação. B1 e B2 regressaram algum tempo depois, e ambos pareciam exaustos. Segundo eles, tiveram que fazer um rastro de sangue de animais que encontraram pela floresta para atrair o segundo cane até o duelo, e depois afastar os canes para o mais longe possível da embarcação. E só quando já estávamos navegando pelo rio foi que os meninos se tocaram que poderiam ter gravado aquele terrível duelo. Contudo, o pavor foi tanto que ninguém havia se atentado a isso. E com o mês que havíamos vivido aquela experiência, apresentamos o nosso trabalho, mas evitamos mencionar qualquer coisa relacionada com a luta entre o Mapinguari
e os Canes do Inferno. Até mesmo para não corrermos o risco de sermos apontados como loucos, ou alguém dizer que tivemos uma alucinação coletiva. Entretanto, eu particularmente tive uma surpresa. Descobri que fiquei grávida de um dos guias, mas não tive coragem de revelar nada, ou procurá-los, até mesmo por uma questão de caráter. Para mim, seria muito vergonhoso perguntar qual deles me engravidou. Bem, atualmente eu vivo para minha filha e para as minhas pesquisas. Conheci o Elite Oculta, e qual foi a minha satisfação ao ver que é o único canal que aborda a subdivisão lupina de lobisomens de sina, lobisomens albinos e Canes do Inferno, e também o quanto expõe relatos de Mapinguari ou Pé de Garrafa. Agradeço sinceramente ao Fael pelo seu trabalho maravilhoso. Me tornei a maior fã do canal e o tenho como o melhor canal de relatos. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite.